Hoje tem o tema aqui a respeito de como entrar para a igreja. E esse tema eu tenho pensado bastante a respeito dele. E eu gostaria de abordar esse tema da seguinte forma. Primeiro eu gostaria de falar o que é a igreja. E depois eu gostaria de falar também por que entrar para a igreja. E então no final eu espero fechar aqui com a conclusão de como entrar para a igreja. Primeiramente então, o que é a igreja? Eu, quando era mais jovem, eu fazia muita confusão a respeito da igreja, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Nós vamos na igreja, né? Então a igreja é algo fixo, né? Físico, delimitado, que a gente pode ir lá e voltar, não é? Mas, procurando aqui em oração, na palavra de Deus, a gente vê que a igreja é um conjunto de pessoas que obedecem voluntariamente a Jesus Cristo e colocam em prática todos os seus ensinamentos. A igreja não é o prédio. Então, no nosso livrinho aqui, nós temos aqui uma foto com o prédio da igreja e a igreja reunida aqui na porta, não é? A igreja somos nós, é formada por pessoas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim, olha, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós fazemos parte da igreja. Deus, Ele habita em nós. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Então você é a igreja viva de Deus. E com relação à definição de que é um conjunto de pessoas, né, um conjunto de cristãos, nós podemos verificar em Romanos 16, versículo 5. Abre lá, Romanos 16, verso 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha que interessante. Então, Paulo está saudando irmãos, pessoas, e ele fala o nome. E quando ele vai se referir à igreja, ele fala o conjunto de pessoas. E ele fala, saudai a igreja que se reúne na casa deles. Então nós vemos aqui que a igreja é um conjunto de pessoas cristãs, obedientes à palavra de Deus. E quando a igreja se iniciou? É uma boa pergunta. E eu espero que essa mensagem aqui, eu estou vendo ali a transmissão que nossos irmãos estão abençoando, não é? Eu espero que pessoas que não têm esse entendimento a respeito da igreja, como entrar para a igreja, o que é a igreja, que elas possam ser abençoadas, né, através desse instrumento que é a internet. E eu queria aproveitar para te convidar para você fazer a diferença, utilizando tudo que Deus tem te dado em prol do reino, inclusive o Facebook. A gente possa evangelizar, levar o nome de Deus, né, que a gente possa ser um cristão ali, canal da bênção de Deus, que as publicações sejam publicações que abençoem as pessoas, né, que as pessoas possam olhar para você lá e falar assim, esse aí é um cristão, né? Então, quando que ela se iniciou? Se iniciou após a ressurreição de Cristo. É muito interessante que em Atos 1,15, vemos que havia uma reunião de cerca de 120 pessoas naquela assembleia. E em Atos 2,41, após a pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, a palavra de Deus fala que naquele dia foram acrescentados quase 3.000 pessoas no batismo. Então se acrescenta em algo que já existe, não é verdade? E a nossa igreja, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela surge então com a maior vitória, que é com a ressurreição de Cristo. Observa que nós não adoramos um Deus morto, alguém que
fez alguma obra e ficou para a posteridade. Não. Nós adoramos um Deus vivo. Um Deus que venceu a morte. Um Deus que a morte não prevaleceu. E Ele mesmo ressurreto, esteve com os discípulos. E Ele se alimentou com os discípulos, Ele comeu o pão e comeu o peixe. E depois Ele foi preparar morada para mim e para você, irmão. Essa é uma verdade. Então ela surge dessa forma. E quais são os objetivos, então, da igreja? O objetivo, eu lembro que tinha escrito ali, e é uma coisa que ficou muito em mim, ser e fazer discípulo. Eu acho que foi muito feliz quem escolheu essa frase. O nosso objetivo tem que ser esse. Primeiramente, eu tenho que ser um discípulo do Senhor. E depois eu tenho que cumprir o mandamento de Jesus, em Mateus 28, de fazer discípulos. Ide por toda parte, pregar o evangelho do Senhor, ensinando a guardar todas as coisas que você tem ensinado. E a promessa é que Ele estaria com nós, todos os dias, até a consumação dos séculos. É verificar qual a vontade do Mestre e colocá-la em prática. Esse é o nosso objetivo. A gente está aqui, nós temos aula de crescimento espiritual, que foi maravilhosa a aula hoje. Convido você que você perdeu, realmente você perdeu. Mas semana que vem tem mais, graças a Deus, né? O Ivan nos abençoou aqui. Muitas dúvidas foram tiradas hoje. Olha que bênção. Agora eu posso o quê? Colocar em prática, com mais certeza, a vontade de Deus. Precisamos entender isso. E às vezes a gente entende muito bem quando a gente dá o contra-exemplo. Eu estou falando qual que é o objetivo da igreja. Agora eu vou falar o que não é objetivo da igreja. Então a igreja não é um clube social. Ela não é um lugar de pessoas virem se relacionar, de propor seus negócios, de contar vantagem ou desvantagem. A igreja não é esse lugar. A igreja também não tem o objetivo de construir templos gigantescos. A igreja não é empresa de construção civil. Esse não é o objetivo da igreja. Apesar que muitos têm caído nesse erro. A igreja não visa lucro. Ela não é um negócio, não é uma empresa, não deve ser tratada assim nunca. E, infelizmente, muitas têm sido assim. Ela não é uma empresa, ela não é lugar de enriquecer pastor. Não. O objetivo da igreja não é esse. E o objetivo do pastor também não deve ser esse. O pastor que faz a vontade do Senhor, ele não tem esse objetivo. Não tem essa visão empresarial para a igreja. A igreja não é uma instituição de caridade, apesar de fazer isso às vezes. Mas uma instituição de caridade preocupa com algo físico, que vai proporcionar um benefício momentâneo, mas a igreja cuida do alvo espiritual, que vai render frutos para a eternidade. Já pensou o que é isso? Vai muito além. Agora que eu dei uma pequena introdução, não é? Os mestres, igual o José de Almeida, o Edson, o Maurício, eles poderiam fazer isso muito melhor do que eu. Não é? Apesar que o Cássio me deu só 2 horas, né? Mas tudo bem, eu acho que vai dar tempo. Agora que eu falei uma pequena introdução sobre a igreja, eu gostaria de perguntar: quantas igrejas existem? Glória a Deus. Uma igreja existe. A questão é: eu faço parte dessa única igreja? Essa é a pergunta. Todas as vezes que eu me referi aqui, eu estava falando de a igreja. Jesus veio resgatar, né, com seu sangue, pagou pela igreja. Não foi por uma igreja, nem por outra igreja. Foi pela igreja, a igreja. Abra comigo aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1.
1 Coríntios capítulo 1, versículos 12 e 13. Paulo está exortando aqui para que haja unidade. E ele fala no versículo 12, olha, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Irmãos, há uma só igreja. Essa única igreja é que o Senhor Jesus virá buscar. E a preocupação que nós temos que ter é, eu tenho que fazer parte dessa igreja, essa igreja santa, essa igreja que não vai segundo as modas que o mundo vem criando, mas a igreja que se mantém bíblica. Quando Jesus, o Senhor, olha, Ele está querendo buscar o quê? Que tipo de igreja? Uma igreja que tem templos suntuosos? Ou uma igreja que pratica a palavra de Deus, que exerce o amor, que pratica o perdão? Uma igreja onde os membros eles não visam o seu próprio interesse, mas o interesse do outro? Onde a comunidade, a palavra comunidade, ela pode ser aplicada na íntegra, onde as coisas realmente são comuns, tanto as dificuldades como as vitórias. Essa é a igreja. Então, irmãos, partindo para o segundo ponto, antes de entrar no meu tema central, por que então entrar para a igreja? Por que fazer parte dessa comunidade? E se tem alguém que está me assistindo aí, que está me ouvindo aqui, que ainda não tomou essa decisão de fazer parte da igreja de Cristo, eu vou dar uma pincelada aqui em por que entrar para a igreja. Primeiramente, eu queria que você imaginasse alguém, imagina você, cheio de dívidas, investimentos após investimentos, e tudo deu errado, não saiu conforme você esperava, e aí por último você pegou um outro empréstimo, o último que o banco te deu, para tentar aplicar aquilo ali, tentar pelo menos pagar suas contas, as básicas, e aí você não consegue, e esse dinheiro vai embora, e agora são os cobradores que te ligam, e você está procurando até um agiota, fazendo 1001 coisas que só vai te dar problema. Para piorar as coisas, você é mandado embora do seu trabalho e não lhe resta mais nada. É uma situação ruim, não é? Uma situação que não depende mais de você, saiu do seu controle. É uma dívida impagável. Essa é a situação, do ser humano sem Deus. Essa é a situação daquele que está fora da igreja. Ele tem uma dívida impagável. Ele não consegue, com todos os seus esforços, liquidar essa dívida. E o pior é que essa dívida, ela vai ser cobrada. E todo aquele que for achado em débito, não herdará a vida eterna. Pelo contrário, a promessa é de que vai haver choro e ranger de dentes. Lá o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Se a gente tivesse noção disso, a gente teria muito mais cuidado. Benefícios que você só encontra na igreja. Aliás, entrar para a igreja de Cristo só lhe fornece benefícios. Eu gostaria de saber alguém que decidiu entrar para a igreja de Cristo
A igreja verdadeira, viu, gente? Não estou falando uma igreja qualquer. Eu estou falando a igreja. E que essa pessoa tenha reclamações. Eu não vejo isso. Sabe por que nós reclamamos? Porque a nossa carne, às vezes, fala mais alto. Porque se de fato nós formos cristãos genuínos, se houver o mesmo espírito de Paulo em nós, onde a força se aperfeiçoa na fraqueza, né, Maurício? Se houver esse espírito, meu irmão, é só bênção. É só bênção. E eu não estou falando de bênçãos do ponto de vista de ter as coisas, mas eu estou falando de bênçãos também do ponto de vista de que você não tem as coisas e você está satisfeito. Isso é uma bênção. O contentamento é uma bênção. Quem segue Jesus não anda nas trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. João 8,18. Jesus chama os cansados e sobrecarregados e ele oferece o que é alívio. O senhorio de Cristo é um senhorio perfeito. É um senhorio que não vai oprimir, que não vai castigar, que não vai impor um fardo que você não consegue carregar. É um senhorio suave e justo. Não tenha medo de servir a esse Senhor. Os escravos do pecado se tornam livres e são transformados em servos de justiça. Romanos 6, 17 e 18 fala isso. O que era vergonha e morte nos transforma em santidade e vida eterna. Romanos 6, 20 e 23. Aquele que vive na prática do pecado, ele é envergonhado. Ele passa de vergonha a vergonha. E aí quando Deus então o resgata, aquilo passa a ser, aquela pessoa passa a ser santificada. E o que era vergonha, Deus transforma em retidão de vida. E aquela pessoa então é uma pessoa honrada. Jesus tira a sua ansiedade. Ele quer tirar a sua ansiedade. No mundo que nós vivemos, isso é tão comum. O que eu vou fazer agora, depois, e se aquilo der errado, o que eu vou ter que fazer? E se isso der certo, eu vou fazer aquilo. E nós então vamos nessa loucura, nessa correria. E muitas vezes nós não paramos. E não recebemos aquele refrigério. Deus quer tirar isso de você. Te dá a paz que excede o entendimento. Essa palavra é maravilhosa. A paz que excede o entendimento. Eu aprendi com o Murilo lá, Provérbios 15, versículo 16. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que a abundância com inquietação. Deus quer te dar a paz. Sabe o que é ter paz? Gente, qual o dinheiro que paga a paz? Quanto de dinheiro vale a paz? Pois eu te digo que muitos ricos não têm paz. Essa é uma verdade. Mas Deus quer te dar paz. Coisa que o dinheiro não compra. E é a paz que excede o entendimento, como está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Deus te dá condições de dominar a sua carne, seus maus desejos. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Ele te dá os frutos do Espírito Santo. Ele vai te dar amor. Amor. O mundo perdeu a referência de amor. As pessoas são desafeiçoadas, não têm amor um pelos outros. A sociedade, né, com esse acúmulo de pessoas no mesmo lugar, então as pessoas elas têm aquela figura como se a pessoa não fosse notada. Ela é como se ela não tivesse identidade naquele meio. São tantas pessoas que circulam ali que ninguém vai me conhecer. E aí nesse meio as pessoas perderam o amor. Elas não sabem mais o que é isso. E um dos frutos que você vai receber participando da igreja é o amor genuíno. Você vai entender o que é o amor. Você vai colocar isso em prática na sua vida. Seus relacionamentos vão mudar. Relacionamento em casa, com a esposa, com os filhos. Relacionamento no trabalho. Deus quer fazer uma mudança por completo. Deus não faz nada pela metade.
Olha quantos benefícios. Deus te dá alegria. Sabe a alegria de viver? A alegria quando você acorda, vê aquele sol maravilhoso e maravilha. Força para lutar. Deus te dá paz. Vai te transformar numa pessoa longânima. Deus quer te dar benignidade. Você vai ser uma pessoa boa. Tudo que você faz é bom. Bom para alguém, bom para você, bom para o reino. Tudo é bom. Deus vai te dar fidelidade, mansidão e domínio próprio. As coisas te controlam. Deus vai deixar você assumir o controle sobre a sua vida. A gente fala isso, às vezes a gente acha que isso é uma coisa simples. Mas muitos são controlados pelos seus desejos e não conseguem controlar. Eu vou ao extremo da pessoa que é usuária de droga, que perdeu o controle da sua vida. Mas tem outras coisas também que a gente, às vezes é difícil para controlar. Às vezes um desejo pecaminoso, às vezes a gula, às vezes a boca no falar. Muitas coisas precisam ser controladas em nós, porque a inclinação da carne é para o pecado. E Deus vai fazer isso com você. Sabe, não é curso, eu não te vendo um diploma, não tem essa solução. Deus precisa habitar em você e vai te transformar de dentro para fora. Olha quantos benefícios. Na igreja você é fortalecido. A fraqueza de um é a força do outro. Sabe por que eu faço parte da igreja? Eu tentei listar alguns pontos aqui. Primeiro, pela misericórdia de Deus. Porque eu mesmo, na minha fraqueza, eu não conseguiria, assim, decidir isso na minha vida. Primeiro, Deus teve misericórdia de mim. E me enviou alguém para falar da palavra dele. Sabe, nós estamos aqui, não é por causa que nenhum é melhor do que o outro, não, é porque Deus é misericordioso. Se você está aqui agora e você não faz parte da igreja, pode ter certeza, Deus tem misericórdia de você. Depois, é porque Deus é bom. Não há nada nem ninguém capaz de me abençoar como Deus. Ninguém. Somente Deus pode me abençoar dessa forma. E a palavra de Deus fala que Deus é bom, gente. E a sua misericórdia dura para sempre. Olha que maravilha. Terceiro, para onde eu iria se eu não viesse para Jesus? Para onde eu iria? Me mostra uma solução melhor. Me mostra um caminho melhor. Jesus pagou os meus pecados. Jesus me deu algo imerecido. Eu não merecia, eu não fiz nada. Deus me deu. Jesus me promete a salvação eterna. Se eu perseverar e ficar firme na palavra, me mostra alguém, um caminho, um outro caminho. De fato, não existe. Quando Jesus faz o seu discurso e a multidão abandona Jesus, porque Jesus não veio prometer facilidades, Jesus veio pregar o reino, a palavra da salvação. Aí muitos abandonaram, então Jesus pergunta para os discípulos se eles queriam ir embora também. Então Pedro faz essa afirmação: Senhor, para onde iríamos? Isso é muito forte. Às vezes nós achamos que nós estamos cheios de boas opções. Ah, meu irmão, você tem duas opções. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você segue o caminho da luz, ou você segue aquela porta larga que Jesus pregou. Jesus falou que tinha duas. Não tem a terceira porta. Às vezes nós queremos criar a terceira porta. Não. Os ensinamentos de Jesus, né, tá pesado. Não, ali é a porta do diabo. Né? Tá todo mundo escancarado. Não, então eu vou fazer o meu caminho aqui na porta do meio. Fazer um meio termo, não é? Mas o que a palavra fala?
O morto eu vomitarei. Não seja morno não, irmãos. Morno não dá não. Não tem vaga não. Há somente benefícios. Benefícios aqui e agora. E benefícios na eternidade. Irmãos, eu tenho muito que melhorar na minha vida. Isso é um fato. Muito. Vocês estão me vendo pregando aqui, é pela misericórdia de Deus. Eu tenho muita coisa que aprender, que melhorar, meu comportamento, os meus maus desejos, eu preciso ter mais domínio próprio. Mas hoje eu sou um pai melhor do que eu seria se eu não estivesse na igreja. Hoje eu sou um marido melhor. Hoje eu sou um funcionário no meu lugar que eu trabalho melhor. Deus vai me mudando, sabe? E Deus quer fazer isso com cada um de nós. Eu ia falar algo aqui, mas eu quero deixar para depois. Então agora, eu gostaria de falar, né? É curtinho, viu, irmãos? Não precisa de cair da cadeira, não. Quando caiu o primeiro, eu já entendi. Primeiro, né, nós falamos aqui por quê, né? Deixa eu voltar aqui para não falar errado. Eu falei o que é a igreja. Eu falei por que entrar na igreja. E agora eu queria falar de como entrar na igreja. Então o irmão fez a leitura aqui a respeito de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um mestre lá para os israelitas. Era um homem de posição de destaque. Muitos de nós aqui ocupam posição de destaque. E Nicodemos era uma referência para aquela sociedade. E ele reconhece Jesus como um mestre. Ele fala isso para Jesus. Porque ele vê em Jesus os sinais que Jesus operava. E ele reconhece, de fato, se não for um mestre vindo de Deus, ninguém poderia ser capaz de operar esses sinais. E ele procura Jesus então, e o texto fala que ele procura Jesus de noite. É à noite que ele procura Jesus. E por que será que ele procurou Jesus à noite? Ele era um mestre reconhecido. Jesus andava naquela... Jesus era comum, irmãos. Jesus não era nenhuma coisa sobrenatural, assim que as pessoas visualizam, não. Jesus era um homem comum daquele meio. Ele vestia roupa comum. Ele andava de forma comum. O cabelo dele era comum. A cor da pele era comum. A estatura era comum. Sabe por que nós sabemos disso? Porque quando Judas foi entregar Jesus lá no monte, Judas falou assim: olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus, esse vocês vão prender. Ele teve que sinalizar quem era Jesus com um beijo, porque Jesus era um homem comum, igual aos demais. Mas Nicodemos não procura Jesus comum durante o dia. Ele vai à noite. Sabe por quê? Porque ele tem medo e vergonha. E esses dois pontos, eles são cruciais para aqueles que decidem servir a Jesus. Antes de vir aqui, eu pedi à minha filha Isabel para fazer oração para mim ali no cantinho. Eu falei: Isabel, ora para o papai que eu vou lá pregar. Aí ela orou, e por incrível que pareça, irmãos, ela falou assim: para Deus tirar de mim a vergonha. Olha que incrível. Aí eu falei com ela: Sô Isabel, eu posso falar isso lá na frente? Ela falou assim: mas eu vou ter vergonha. Depois ela falou assim: não, mas pode falar. A vergonha é algo que nos paralisa. E tem muitas pessoas aqui que não decidiram se entregar de fato a Cristo por causa da vergonha. É uma vergonha associada com o medo que eles vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Agora eu me tornei mais um bitolado. O mundo fala isso mesmo. Não deixa a vergonha te dominar, irmão. Olha, os covardes não herdarão o reino dos céus. Está escrito lá em Apocalipse.
Não deixa o medo te dominar. Às vezes nós temos medo. Agora eu vou participar da igreja. E agora, hein? Tanta coisa para me fazer. Aí vem aquele medo, aquela insegurança, porque eu vou sair da minha zona de conforto. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Esse medo não é de Deus. Jesus, por várias vezes, nunca contei não, mas são muitas vezes que Jesus fala: não temas. Não temas, e de novo, não temas. Porque Ele sabe que nós temos muito medo. Irmãos, só há benefícios em fazer parte do corpo de Cristo. Não há nenhum problema. Deus quer te abençoar. A pergunta de Nicodemos a respeito do novo nascimento revela o desconhecimento espiritual dele. Mesmo sendo ele um mestre, ele não entendia os princípios básicos do cristianismo. Ele queria então herdar o reino dos céus, e Jesus falou para ele que ele precisava o quê? Nascer de novo. Então Nicodemos, um mestre local ali, mas como que pode um homem sendo velho retornar por ventre da sua mãe? Que pergunta é essa? É uma pergunta que está com os olhos apenas no que é físico. E às vezes acontece a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente está pregando a palavra para alguém, às vezes a pessoa tem uma posição de destaque, às vezes a pessoa tem um bom emprego, não é? Tem uma boa posição social, e aí quando você prega de Jesus, a pessoa não entende nada. Fica boiando, nunca vi isso, ó. Irmãos, títulos, diplomas, sabe, são importantíssimos, na verdade, mas diante de Deus, irmãos, isso não é a verdadeira informação que você precisa. A informação mais preciosa está na palavra de Deus, e isso vem para a sua vida. E nessa palavra fala que a gente precisa nascer de novo. Como? Através do batismo. Você precisa nascer de novo através do batismo. A palavra fala que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. E muitas vezes as pessoas estão cheias de si, cheias do seu poder, e elas não entendem, então, esse princípio. Nós precisamos, então, aprender com Nicodemos aqui, na verdade, o que não fazer. Precisamos procurar Jesus agora. Não precisa deixar anoitecer, não. Não precisa deixar o momento que Jesus estiver sozinho, para ninguém me ver. Não, é agora. Eu vou enfrentar o meu medo, é agora. Eu vou enfrentar a minha vergonha, é agora. E eu vou declarar para o céu e para o inferno que eu quero seguir Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa coragem. Precisamos fazer como o exemplo do eunuco, em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, que o eunuco vinha lendo o profeta Isaías. É uma pessoa que quer, é uma pessoa que tem sede da palavra. E Filipe, então, pelo caminho, encontra aquele que estava lendo, vindo numa carruagem, ele fala: você está entendendo o que você está lendo? E se o eunuco tivesse vergonha? Porque ele teve que admitir que ele não entendia. Olha, eu estou lendo isso aqui tudo aqui, Isaías e tal, mas eu não entendo nada. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Humildade. Muitas vezes falta humildade nas pessoas para reconhecer que elas não sabem, que elas precisam de ajuda. E a igreja está aqui para ajudar, a função da igreja é ajudar as pessoas. Então precisa ter humildade de falar: olha, isso eu não entendo. E o eunuco teve humildade. Então Filipe, o que ele faz? Como bom cristão, ser e fazer discípulo. Opa, vou pregar a palavra. E Filipe então começa a ensinar para ele a respeito do que aconteceu com Jesus, e prega a palavra para ele, e ele, opa, então eu sei o que eu preciso. A conclusão é dele: eu preciso ser batizado. E aí tinha água pelo caminho,
E ele fala, olha lá, a água que me impede de ser batizado, é ele que quer. Não é obrigatório não, irmãos. A pessoa tem que querer. E aí então, nada te impede. Então eles desceram, e aí ele foi batizado. E o nome dele foi incluído no livro da vida. Para finalizar, irmãos, eu queria que vocês abrissem Lucas capítulo 22. Versículo 31 a 34. Lucas 22, 31 a 34. Jesus diz assim, olha, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Essa é uma observação para nós que somos cristãos. Nós que batizamos, passamos pela água do batismo, confessamos Jesus publicamente naquele dia. E eu queria chamar a atenção, porque Pedro já andava com Jesus há algum tempo. Pedro já havia testemunhado, né? Ele era testemunho ocular das maravilhas que Jesus fez. E Jesus então fala para ele, que tinha intercedido por ele, e que para ele, quando ele converter, ele fazia o mesmo com seus irmãos. Ué, como quando Pedro se converter. E aí, na sequência, Jesus avisa que ele ia trair ele. E Pedro estava cheio de si. Não, eu faço e aconteça, eu estou com o Senhor, o que ideia que vier. E ele traiu Jesus. Sabe por quê? Medo. Medo de ser crucificado também. Medo de ser morto ali naquela hora. Faltou fé em confiar que Jesus ia edificar a igreja usando Pedro, que Jesus tinha falado isso com ele. Faltou fé e veio medo. E a questão é, será que nós somos convertidos de verdade? Será que nós temos aplicado o ensinamento de Cristo a ponto de fortalecer os nossos irmãos? Será que nós vamos negar a Cristo? Irmãos, a conversão e o caminhar com Cristo, ele é diário. Nós relembramos da ceia aqui porque nossa memória é curta demais. Nós precisamos disso, Deus sabe, nós precisamos disso, para relembrar que foi Jesus que nos comprou e que o preço foi alto. Mas nós precisamos lembrar isso diariamente, fortalecer um ao outro. Não negar a Deus, não negar a Cristo, enfrentar o que vier. Nós precisamos só dar o primeiro passo. Deus faz o resto. Creia nisso, irmãos. Tá? Eu encerro aqui essa mensagem. E eu convido aqueles que não tomaram a decisão ainda de batizar. O que está esperando? Está esperando anoitecer? Para encontrar com Cristo, sozinho? Você precisa ser cristão autêntico, confessar a Deus diante de todos. Se você tem algum medo, é hora de largar esse medo. É hora de enfrentar a vergonha. E Deus vai te dar vitória, atrás de vitória. É promessa dele. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando em favor do nosso irmão Eugi, né, e da Claudete. O Eugi perdeu mais uma irmã
essa semana, né? E tem passado por muito sofrimento, né? E nós sabemos quanto aquele irmão é precioso. Para mim, um caso especial, né? Como ele tem me abençoado, me edificado, fortalecido o nosso grupo de estudo lá em casa. E é isso que a igreja faz. Quando um está precisando de ajuda, a igreja ajuda. Quem puder, esteja ligando para o irmão, visitando o irmão. Se você não puder fazer nada disso, esteja orando pela família. Deus vai te abençoar. Se você quer tomar a sua decisão enquanto o irmão tira um cântico, os pastores dessa igreja estarão orando por você aqui. Se você tem alguma dúvida ainda a respeito da palavra de Deus, eu quero ser como Felipe e te ensinar, né, na minha pequenez, as coisas básicas do Evangelho. Deus seja louvado.